Vou falar um pouquinho sobre a mandioca. Vamos começar falando um pouquinho sobre a origem do nome, né? Existem algumas lendas sobre a origem do nome. E a mais aceita, né, é a história de Mani, uma indiazinha que faleceu precocemente aos 3 anos de idade. E ela foi sepultada dentro de uma oca. Então ela chamava Mani e foi sepultada dentro de uma oca. E todos os dias os seus familiares iam chorar, né, pela perda dela. E eles choravam muito dentro dessa oca, em cima da cova onde ela foi sepultada. E nesse local nasceu o pé, né, de mandioca. Então eles deram esse nome porque Mani e oca, mandioca. E esse pé deu origem, né, a raiz ao tubérculo da mandioca. Então por isso a origem desse nome. Há relatos da mandioca, inclusive na carta que Pedro Vaz de Caminha mandou o rei de Portugal, né? Ele chamava de inhame, né? Eu não tive acesso à carta, mas alguns historiadores eu já vi contando de que ele relata assim, olha, eles não produzem, eles não têm agricultura por aqui, mas existe um pé, um inhame, né? Em que eles costumam comer por aqui, eles fazem uma técnica aqui, eles produzem o biju. Então há relatos dela desde a carta de Pedro Vaz de Caminha enviada ao rei de Portugal. Outros nomes são atribuídos à mandioca, como macaxeira, aipim, né? Depende da região. Então ela tem vários outros nomes também. Em 1564, o padre José de Anchieta, quando chegou no Brasil, viu a sua importância, né, da mandioca na região, o quanto ela contribuía, né, para a força, né, da população local. Então ele batizou a mandioca de pão da terra, outro nome que ela foi chamada na época do Brasil colônia. Existiam inclusive leis nas colônias impostas aos proprietários de acordo com o número de mandioca que eles plantavam, né? Era em torno de 200 a 300 covas de mandioca por cabeça de escravos. Então, para a gente ter uma ideia da importância da mandioca no período colonial. Após o período da independência, Dom Pedro fez uma convocação, foi em 1823, para o primeiro projeto constitucional, né? Então, assim, para votar e ser votado, o quesito também tinha a ver com mandioca, né? Ficou estabelecido, né, que o indivíduo precisava ter uma renda mínima equivalente a pelo menos 150 alqueires de mandioca, né? Era um pré-requisito para votar e para ser votado. Hoje, o Brasil é responsável por 30% de toda a produção mundial de mandioca, né? Então, ele sustentou toda a nação no sentido de força física, né? É um fruto, é um alimento muito rico em carboidrato, fonte de energia, fibra. As casas de farinhas, muito comum, principalmente na região do Nordeste, onde tem um predomínio muito maior, né, dessa produção de farinha, é um espaço assim de uma oportunidade de trabalho coletivo muito grande, principalmente para as mulheres, né? Então tem muito vídeo, muito relato, muito depoimento de mulheres alegando assim que elas criaram filhos, formaram filhos, né? Assim, elas se ocupam dessa atividade de uma forma muito grande, né? Isso é muito bacana. E principalmente nessa região do Nordeste mesmo, onde tem essa concentração da produção de mandioca no nosso país. Eu estava vendo um vídeo sobre um engenheiro agrônomo da Embrapa, ele comentando que existe o dia da mandioca, dia 22 de abril. Eu nem sabia disso, achei super bacana. Eles escolheram o dia 22 de abril, que foi o dia que o colonizador europeu teve esse contato com a raiz, né, com esse tubérculo. Dia 22 de abril, então é o dia da mandioca, de acordo com o engenheiro agrônomo da Embrapa. Olha que bacana. E o pé de mandioca, ele é integralmente aproveitado, né? Desde a folha, só que a folha ela deve ser desidratada, viu? Porque ela tem o ácido cianídrico, né, que é tóxico, então ela precisa passar pelo processo térmico, né, para que esse ácido seja desativado, né? Então as folhas elas devem ser desidratadas, né? E é um alimento muito rico em proteína, em vitamina.
É utilizado na multimistura, que é muito servida em merendas. A folha é riquíssima, é um alimento muito rico. O caule também, o caule da mandioca, ele é muito utilizado em ração de animais mesmo, em aves, suínos também, né? Vários animais se utilizam do caule, do pé de mandioca. O próprio caule, a parte que não é aproveitada ali para ração, eles utilizam nas casas de farinha mesmo, no forno, né, para queimar. Então tem esse retorno também, né? Vira lenha nessas casas de farinha, o caule também. A raiz também tem derivados, né, inúmeros, né? Tem a farinha, né, a própria farinha, feito do tubérculo, a gente faz farofa, né? Usa como espessantes de pirão, que excelente, delicioso, né? O próprio biju, que é, acho que o mais famoso de todos, né? Uma farinha mais fina um pouquinho, que é a tapioca, né? Que é servida doce, salgada. Fécula, né? Bastante utilizada também. O polvilho, né? Que é mais fininho ainda, um pouquinho, que é utilizado também para fabricação de biscoito, pães de queijo, bolachas, né? Inúmeras receitas. E também produtos de beleza, viu? A mandioca também tem esse destino, né? Para cosméticos também. A agricultura familiar também se beneficia bastante, né? Da plantação. Aqui na minha cidade, eu moro no Triângulo Mineiro, né, numa cidade chamada Itapajipe. Então, assim, já aproveitando que esse curso, né, de alfabetização, né, e a gente discutiu bastante os tópicos de merenda escolar, né, aqui a agricultura familiar serve as nossas escolas. Então a gente recebe muito a mandioca dos nossos produtores da região aqui. E as nossas merendeiras, elas utilizam a mandioca para fazer o pirão, para fazer... inclusive, vem da agricultura familiar a farinha pronta também, né? E aí elas fazem farofa de cenoura, elas colocam a farinha no feijão para fazer o tutu. E, nossa, as nossas crianças adoram, é muito comum aqui na nossa cidade também. E ela é servida sobre várias formas e ela é carro-chefe aqui quase da nossa merenda. Muito bem aceita, palatavelmente agradável, rica em fibras e muito bem-vinda. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal.